Que tal conhecer todo o meu trabalho, todas as obras que eu já publiquei, a participação que eu tive numa antologia organizada por um grande mestre do terror nacional em menos de 5 minutos? Então me acompanha aqui que você vai conhecer tudo que eu já escrevi. Mas antes, como vai ser corridinho, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A primeira publicação que eu fiz foi uma publicação independente. Foi um e-book de contos meus, intitulado Ponto para Ler Contos. Ele tá aqui a imagem, eu não tenho ele no meu Kindle, eu descobri isso hoje. Mas tá aqui, ele tá disponível na Amazon e o primeiro link na descrição vocês conseguem encontrar. Esse livro, ele é muito mais uma experimentação de eu me encontrando como escritor, mas nele tem um conto que ele tá guardado aqui no meu coração, que é o Despertar. Esse conto eu falo sobre a história do Luiz, em que ele tá indo pro trabalho dele e de repente dentro do ônibus ele percebe que só ele está se mexendo. Todas as outras pessoas estão congeladas, o trânsito que ele pensou que era um engarrafamento estava congelado de fato e os pássaros no céu estavam parados. Só ele se movia naquele ambiente. E ele também percebeu que o tempo estava inconstante. Às vezes demoravam segundos para o dia virar noite, para a noite virar dia, e às vezes demoravam horas para o sol poder andar um pouco no céu. Esse é o primeiro conto que eu acho que de fato eu escrevi um conto, que é o Despertar. E esse é a primeira publicação que eu tenho, Ponto para Ler Contos, que está disponível na Amazon. Tá bom? Se vocês tiverem interesse, lá vocês vão encontrar o Paulo em início de carreira e início de se encontrar como escritor. A segunda publicação que eu fiz foi uma antologia, que é essa daqui, que é a Antologia Sombria, organizada pelo André Bianco, velho. Quem não conhece o André Bianco é um dos maiores best-sellers de literatura de terror no Brasil. Eu não sou um autor de terror, né? Mas, caraca, ele lançou um edital, um desafio falando que ele lançou um edital falando que iria fazer uma antologia e aí mais de 700 pessoas enviaram seus contos e ele selecionou os contos. Então, entre mais de 700 textos, eu fui um dos 40 selecionados pelo próprio André Bianco para poder estar compondo essa antologia sombria. E, para minha felicidade, o meu conto Carrancas, tá aqui ó, Carrancas Paulo Souza, é o conto número 13. Você tem noção do que é isso? Você tá numa antologia de terror organizada por um dos maiores autores de terror do Brasil e o seu conto ainda ser o conto número 13 dessa antologia. É muita felicidade para uma pessoa só. E esse meu conto Carrancas aqui, ele é um conto um pouco sombrio. Eu conto a história de um rapaz que ele chega na cidade de Penedo, em Alagoas, que é banhada pelo Rio São Francisco. E é uma cidade meio misteriosa, onde todas as casas têm uma carranca esculpida na frente delas, protegendo as casas, e a única casa que não tem uma carranca é a casa que esse rapaz se hospeda. É tenebroso. E acontecem algumas coisas, né? Meio sombrias e meio assustadoras nesse conto. Estou aqui, Antologia Sombria. E a minha última publicação, que foi no ano de 2018, foi essa daqui, que é uma novelinha, Clarice, A Última Araújo. Foi publicada pela editora Penalux e é uma novelinha de realismo fantástico. Essa publicação aqui foi a publicação que eu... Opa, quase caiu. Essa publicação aqui foi a publicação que eu me encontrei como escritor, em que eu falei, é isso que eu quero escrever. Aqui eu conto a história da Clarice e ela tem duas peculiaridades. A família dela tem uma maldição. A tetravó dela se deitou com um querubim. Tá até aqui ó, na capa, o querubim. E todas as mulheres que nascem depois desse relacionamento que a tetravó dela teve com esse querubim, por misturar o sangue angelical com o sangue de uma mortal, só nascem mulheres, as mais belas mulheres, e todo homem que se deita com uma delas fica louco. E esse livro aqui, ele se passa numa cidade chamada Novo Oriente, que é no interior do Ceará, no sertão de Crateús. E aqui eu retrato tanto o abandono que o Brasil tem pro seu interior, como a seca, e eu também retrato o tráfico sexual infantil. Porque a Clarice, por conta de sua exuberância, ela é levada para Fortaleza, que é uma das nossas exportações, infelizmente, do tráfico sexual infantil. Outra coisinha também aqui, né, desse livro, é que a chuva, quando veio aquele relacionamento, ela decidiu não chover mais na cidade. Por isso que eu trato um pouquinho da seca e do porquê que não chove no sertão. Esse livro aqui é o meu xodó, minha primeira publicação solo, meu primeiro livro físico. E, cara, que felicidade poder dizer que eu me encontrei dentro do realismo fantástico. Então é isso, essas são todas as publicações, todas as obras que eu já tenho disponíveis para vocês poderem conhecer um pouquinho do meu trabalho. Falei que iria fazer em menos de 5 minutos, e se você gostou, por favor, continue me acompanhando tanto nas minhas redes sociais como aqui no canal, que eu pretendo trazer muita literatura, muitos poemas, vocês podem ver que sai poemas toda semana, e a gente poder bater papos, a gente poder falar, eu a cada vez mais encontrar o meu local dentro da literatura. Muito obrigado por me acompanhar e até aqui, nos vemos nas próximas semanas e semanas e semanas.